Esmeralda, resumo do capítulo 83. Esmeralda agradece a carona de José Armando. José Armando se aproxima de Esmeralda e diz que duvida de sua indiferença. José Armando beija Esmeralda e ela o corresponde. Esmeralda fica balançada com um beijo de José Armando. Rosário pergunta a Esmeralda o motivo de ter chegado tão tarde. Esmeralda conta que foi falar com José Armando para ter certeza que ele não tentaria reconhecer o menino como seu filho. Esmeralda se aproxima do berço e diz que José Rodolfo se parece muito com o pai. Branca refaz a lista de convidados do casamento de Esmeralda e diz a Rodolfo que é melhor convidar menos pessoas, devido ao luto por Graziella. Rodolfo diz que ainda lhe custa acreditar no falecimento de Graziella. Branca também lamenta e diz que Graziella estava começando a viver de verdade. Jacinta procura por Fátima e pergunta se ela deseja um café. Fátima diz que não quer nada, apenas ficar com suas lembranças. Nicolas entrega uma caixa a Esmeralda e diz que foi enviada por Branca. Rosário pede a Esmeralda que abra logo a caixa. Esmeralda retira o seu vestido e coloca em frente ao seu corpo. Rosário fica empolgada e diz que Esmeralda se casará na igreja para sempre. Esmeralda fica chateada e devolve o vestido para a caixa. Rosário estranha. Álvaro chega e Rosário lhe mostra o vestido de noiva de Esmeralda. Álvaro pergunta se não dá azar ver o vestido antes do casamento. Rosário se desespera e diz que cometeu um grande equívoco. Aurora diz a Florzinha que o fantasma de Graziella sempre estará entre ela e Adrian e ressalta que ele continuará amando mesmo depois de morta. Adrian vai ao cemitério e coloca flores no túmulo de Graziella. Esmeralda garante a Álvaro que José Armando não pretende reconhecer o menino como seu filho. Álvaro pergunta como ela tem certeza disso e Esmeralda confessa que esteve no apartamento de José Armando e ele lhe garantiu. Álvaro fica enciumado. Álvaro fica furioso e pergunta a Amada o que foi fazer no apartamento de José Armando. Esmeralda diz que precisava falar com José Armando para saber de suas reais intenções e ressalta estar muito tranquila. Álvaro não acredita na generosidade de José Armando, pois ele gritou em sua cara que iria registrar o menino. Esmeralda diz que José Armando tem direito de registrar o menino, mesmo contra sua vontade. Álvaro diz que por conta de José Armando eles estão brigando. Esmeralda revela a Álvaro que José Armando não irá reconhecer o menino na justiça, mas em troca pediu para ver o menino constantemente. Adrien e Aurora conversam sobre o casamento e ela diz que não vê a hora de ser sua esposa. Esmeralda e Álvaro saem para jantar. No mesmo instante, José Armando chega à vila para ver seu filho. Rosário fica surpresa com a visita de José Armando. José Armando pede a ela que o deixe passar um tempo com seu filho. Rosário fica pensativa. Esmeralda e Álvaro dançam juntos. Álvaro tenta beijar Esmeralda, que se afasta. Álvaro estranha o motivo de Esmeralda tê-lo rejeitado. Esmeralda alega estarem num ambiente público e por isso não correspondeu ao beijo. Álvaro percebe que Esmeralda está estranha e pergunta o que está havendo. Os dois se sentam à mesa e Esmeralda pede ao médico que a leve para casa. Álvaro lamenta terem ficado tão pouco tempo, mas resolve atender o pedido da amada. Rosário fica orgulhosa em ver José Armando paparicando José Rodolfo. Rosário pede a Sabiá que a acompanhe para recolherem a roupa que está no varal. Enquanto isso, José Armando segue brincando com José Rodolfo. Esmeralda chega em casa e fica pensativa. Esmeralda começa a ouvir a voz de José Armando e estranha. Esmeralda entra no quarto e pergunta o que José Armando está fazendo. Rosário aparece e justifica a Esmeralda que tentou impedir José Armando. Esmeralda pede a Rosário que leve o menino e a deixe sozinha com José Armando. Esmeralda diz a José Armando que não quer que o menino se apegue a ele. José Armando diz que é muito difícil se manter longe do seu filho e ressalta que veio ver o menino escondido algumas vezes, mas essa seria a última. Esmeralda diz que não quer magoar José Armando, mas ressalta que não pode haver nada entre eles. Esmeralda menciona a gratidão que tem por Álvaro e se lembra que ele a operou e fez com que ela enxergasse. Esmeralda ressalta que Álvaro sempre esteve ao seu lado e ao lado de seu filho. José Armando pergunta se é por isso que ela irá se casar com ele. Esmeralda diz que mesmo amando José Armando, não pode deixar Álvaro. Esmeralda suplica a José Armando que a deixe reconstruir sua vida. José Armando se despede de Esmeralda e ressalta que dessa vez está indo embora para sempre. José Armando pega o menino nos seus braços, lhe dá um beijo e o devolve para Rosário e vai embora. Esmeralda observa tudo da porta. Álvaro comemora com Hortência que nada irá impedir sua união com Esmeralda e ele poderá registrar o menino em seu nome. Patrícia aparece na mansão dos Álvares Real e cumprimenta Branca. Patrícia pergunta por Fátima. Branca a trata com uma certa frieza e
diz que Fátima está descansando em seu quarto e ressalta que não acredita que Fátima queira vê-la. Patrícia estranha, então Branca a confronta e diz que está sabendo de tudo que Patrícia fez para separar José Armando de Esmeralda. Branca ressalta que jamais imaginou que por trás de uma artista tão brilhante poderia haver tanta insensibilidade. Patrícia diz que Branca sempre a reprovou. Branca a corrige, mas ressalta que sempre pressentiu que ela poderia fazer algo a seu filho. Patrícia diz a Branca que apenas defendeu o que era dela. Branca diz que Patrícia saiu vitoriosa e ressalta que agora tudo parece impossível entre José Armando e Esmeralda. Patrícia pergunta se após Esmeralda se casar com Álvaro e ela for o único consolo de José Armando, Branca irá permitir que eles fiquem juntos. Branca afirma que não acredita que José Armando volte para ela. Cínica, Patrícia diz que é apenas uma questão de tempo. Branca pede à filha de Bernardo que deixe sua casa imediatamente. Marcelo pergunta a José Armando se ele não pretende abrir sua própria clínica. José Armando diz que depois que operou Lúcio, perdeu o interesse pela cirurgia plástica. Fátima diz a Branca que escutou a voz de Patrícia. Branca diz que a filha de Bernardo queria vê-la, mas desistiu depois de tudo que ouviu dela. Fátima alerta a Branca que Patrícia não desistirá tão fácil. Branca diz que não compreende essas pessoas que, em nome do amor, justificam suas maldades. Álvaro recrimina Sabiá por ter se descuidado de José Rodolfo e ressalta que quando ele cuida de uma criança, não pode deixá-la sozinha. Branca convida Esmeralda para voltar a morar na mansão e Fátima reforça o pedido, ressaltando que ela, mais do que ninguém, tem o direito de estar ali. Esmeralda aceita o convite e as duas celebram. Patrícia tenta uma reaproximação com José Armando. José Armando a rejeita e diz que não pretende se aproveitar de sua solidão e a pede para ir embora. Patrícia lhe adverte que não irá desistir dele. Esmeralda chega em casa e Rosário lhe comunica que Sabiá molhou José Rodolfo. Esmeralda vai ao quarto de José Rodolfo e, ao acariciá-lo, percebe que o menino está ardendo em febre. Esmeralda chama por Rosário, que também se preocupa. Hilda comunica a José Armando que Esmeralda ligou e pediu para que Marcelo vá à vila atender José Rodolfo, pois está com 40 graus de febre. José Armando a detém e diz que ele mesmo fará o atendimento ao menino. Álvaro estranha que José Rodolfo esteja doente. Afinal, o menino sempre foi muito saudável. José Armando chega à casa de Socorro e Álvaro se incomoda. José Armando começa a examinar o menino e Álvaro se mostra insatisfeito. Rosário diz a Sabiá que José Armando é o pai do menino e sem dúvidas irá curá-lo. José Armando termina o diagnóstico e comunica a Esmeralda que o menino sofre de bronquite. José Armando entrega a Esmeralda uma receita com os medicamentos que José Rodolfo deve tomar. Socorro diz a Aurora que possui algumas economias e quer que Aurora e Adrian viajem para a praia. Rodolfo diz a Branca que José Armando gosta do menino, mas não há meios de fazer Esmeralda ceder e registrar o menino como seu filho. Branca diz a Rodolfo que Álvaro sente que tem direitos pelo menino e, se apoiarem José Armando, irão criar um atrito muito grande. José Armando faz com que José Rodolfo tome todo o antibiótico. Álvaro observa enciumado. Esmeralda entrega o menino a José Armando e o aconselha a ficar com ele. Álvaro pede a José Armando que vá embora. José Armando diz que não irá enquanto a febre do menino não baixar. Furioso, Álvaro sai pisando duro. Esmeralda vai atrás de Álvaro, que reprova José Armando por ter vindo examinar o menino. Esmeralda diz que é a saúde do seu filho que está em jogo. Enciumado, Álvaro a questiona se será sempre assim. Esmeralda e Álvaro discutem. Às 5 da madrugada, a febre de José Rodolfo cessa e José Armando resolve ir embora. Álvaro diz a José Armando que ele ficou no quarto porque ele deixou, mas ressalta que deveria tê-lo expulsado. José Armando não se intimida e diz que ninguém o manterá longe de seu filho quando estiver doente. Os dois ficam frente a frente como bons rivais que são. Fátima visita a Patrícia e diz à filha de Bernardo que ela aprecia muito a beleza exterior e não a interior. Patrícia debocha de Fátima. Fátima diz que perdeu a filha e isso foi o suficiente para ter mudado tanto. Fátima pede a Patrícia que não a procure mais, porque não a quer como amiga. Patrícia diz que a mudança de Fátima é apenas fachada, para que os Álvares Real continuem a sustentando. Fátima deseja que Patrícia fique com Deus e vá embora. Patrícia visita José Armando e pergunta se ele não vai reagir. José Armando se mostra insatisfeito com o comentário da filha de Bernardo. Patrícia lhe comunica que o procurou com o intuito de convidá-lo para uma amostra que fará em breve. Hortência visita a Esmeralda e lamenta o estado de José Rodolfo. Hortência revela a Esmeralda que Álvaro ficou chateado por
José Armando ter feito o atendimento ao menino. Esmeralda afirma que não foi sua intenção magoar Álvaro. Hortência diz que se Esmeralda quiser ser feliz, terá que romper os seus laços com o passado. Rodolfo e Branca visitam Esmeralda. Esmeralda conta aos pais que a febre do menino cessou, no entanto, alega que ele teve convulsões. Marcelo visita Esmeralda e conta que José Armando não quer atrapalhar sua felicidade e, portanto, deixará o hospital. Esmeralda diz que José Armando não pode abandonar a profissão, que é muito importante para ele. Marcelo a corrige e diz que o mais importante para José Armando é ela e o filho. No entanto, ele se atentou a isso tarde demais. Em pensamento, Esmeralda pede a Deus para que não permita que José Armando faça uma loucura. Adrian retorna à vila e cumprimenta Betânia. Marcelo aconselha Esmeralda a seguir com os antibióticos por mais alguns dias para José Rodolfo. Nesse instante, Adrian aparece e Esmeralda o abraça. Adrian comunica a Esmeralda que seu casamento ocorrerá em breve e lamenta que a filha de Branca não possa comparecer, pois se casará com Álvaro no mesmo dia. Esmeralda lamenta a morte de Graziella. Adrian entrega um presente a Esmeralda e diz que foi comprado por ele e Florzinha. Esmeralda fica feliz ao perceber que se trata de um trevo de 4 folhas. Adrian diz que é para lhe trazer sorte em seu casamento. Esmeralda se entristece e diz que será difícil se desgarrar de tudo que já viveu. Adrian afirma a Esmeralda que ela será feliz e Esmeralda questiona se ele é feliz. Adrian fica pensativo. José Armando diz a Álvaro que sente um certo cinismo de sua parte e o parabeniza por ter vencido e ficado com Esmeralda. Álvaro diz que não é nada disso. No entanto, o agradece por ter colocado Esmeralda em seus braços. Esmeralda pergunta a Rosário se o brinquedo o qual José Rodolfo se diverte foi dado por José Armando. Rosário confirma que sim e ressalta que talvez seja por isso que seja o brinquedo preferido do menino. Afinal, foi dado pelo pai. Álvaro diz a José Armando que bastava uma única palavra sua para reconquistar Esmeralda. No entanto, o filho de Branca não fez isso e foi entregando Esmeralda para ele pouco a pouco. Álvaro pergunta a Hilda se sabe para onde José Armando irá quando deixar o hospital. Hilda diz que não sabe o local específico, mas ressalta que ele irá para bem longe.